qual é realmente a utilidade, o propósito da leitura. Todo mundo fala que é importante ler livros, que a leitura é um hábito que a gente tem que cultivar no nosso dia a dia, mas o propósito disso é muito abstrato e eu sinto que a gente perdeu totalmente a noção do para que realmente um livro serve. Meu nome é Paula Wagner, nesse canal aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, criatividade e criação de conteúdo, então se tu gosta desses assuntos, aproveita para se inscrever aqui no canal. Eu tava pensando sobre esse assunto esses dias, porque eu fui ler um livro que saiu bastante da minha zona de conforto e ele me fez pensar sobre isso. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de ler, desde adolescente, pré-adolescente. Leitura nunca foi um hábito que as pessoas tiveram que me convencer de que era importante, porque eu gostava de fazer isso. Então, quando eu era adolescente, eu lia muito romance, né? Livro de ficção mesmo. E eu lia muito, muito, muito. Depois eu entrei na faculdade, daí aquela coisa acabou baixando um pouquinho. E eu caí na armadilha dos livros de desenvolvimento pessoal, dos livros de estudo, tá? E eu não tô dizendo aqui que esses livros não são importantes, tá? Eles são muito importantes, eu continuo lendo eles, eu tenho até alguns aqui que eu tô lendo no momento, mas a gente perdeu a noção do propósito da leitura sem ser a leitura de estudo. A gente não consegue enxergar para que o livro serve e saber diferenciar um livro do outro. Então, entender que existem livros que eles têm um propósito e existem livros que eles têm outro. Então, um livro de estudo, ele serve para uma função diferente de um livro de ficção. E também a gente está nesse momento de que as pessoas estão muito acostumadas com conteúdo rápido, né? Com dicas rápidas. Então, os livros de estudo, assim, de desenvolvimento pessoal, que eles são muito práticos, que eles passam ali um to-do mesmo, o que fazer, eles são muito valorizados, enquanto um livro de ficção, um livro de romance, é como se fosse perda de tempo, é tipo, é lazer, sabe? Não precisa. Dentro dessa visão, é como se a única utilidade do livro fosse tirar dicas prontas, fosse tirar frases prontas, aquelas frases que tu pode copiar e usar para um Reels motivacional, com uma música lá legal, instrumental e vídeos aleatórios lá sem aparecer teu rosto. Sabe? Não é só isso. Isso é uma das coisas que o livro pode te dar. Mas as dicas, copiar e colar uma parte do livro, do texto, qualquer pessoa consegue fazer. Uma criança consegue fazer. Talvez ela não saiba identificar ali exatamente qual que é a parte mais importante do texto. Mas sabe, tu não precisa ser um gênio para fazer isso. Para tu ler um livro de estudo, um livro que tem lá um passo a passo e entender aquilo. Agora, quando a gente passa para livros de romance, romance aqui quando eu falo, tá? Não são livros românticos que tem uma história romântica. São livros em prosa, tá? É o estilo de livro que eu tô falando. Quando eu entrei para essa onda de começar a ler conteúdo, começar a ler só livros de estudo, só livro de desenvolvimento pessoal, adivinha? Eu perdi totalmente a vontade de ler. Era muito difícil pra mim ter o hábito, ler todo dia. Por quê? Porque eu achava aquilo um saco. Às vezes o livro era ruim, às vezes era, mas assim, não era só isso. É porque a leitura ela não serve só pra isso, só pra tu estudar. Quando a gente vê as coisas de um jeito tão funcional assim, uma coisa que é totalmente criativa, que a leitura ela é assim pra alimentar tua alma mesmo, e tu tá vendo ela de um jeito tão pragmático, tão prático de que eu tô lendo esse livro para tirar dicas, para tirar frases prontas que eu posso aplicar na minha vida. Sabe, tu perde totalmente o sentido, o propósito da leitura. Então eu perdi totalmente a vontade de ler depois que eu comecei a ler só livros de desenvolvimento pessoal ou livros de estudo, de marketing, enfim. E daí eu achava que, nossa, eu tinha, né, me sentia uma pessoa assim péssima. Eu não sei, eu lia tanto quando eu era mais nova, hoje eu não consigo mais ler. Aham. Foi só pegar um livro bobinho, né? Bobinho de ficção ali. É que em uma semana, menos de uma semana eu termino ele. E daí entra naquela questão, né? Ah, mas daí o que tu tira disso? Né? Qual que é o propósito de um livro de ficção? Ele não te ensina nada.
não te ensina nada, tá bom? É aí que tá o problema. A gente não é mais capaz de pensar. As pessoas estão acostumadas a ficar vendo vídeo rápido, vídeo de 30, 15 segundos. Para ver um vídeo de 10 minutos, de 15 minutos é muito tempo. Então é óbvio que a pessoa vai ler um livro de ficção e ela vai achar que aquilo lá não tem utilidade nenhuma. Por quê? Porque o raciocínio não tá pronto para ela, né? Ela vai ter que interpretar aquilo. Ela vai ter que ler aquela história. Ela vai ter que analisar aquilo, pensar sobre aquilo, ver qual que é o ponto central ali, por que aquilo ali tá acontecendo. Quais são os problemas que aquelas pessoas enfrentam, assim, na vida, psicologicamente? Por que aquilo tá acontecendo? Como que eu posso evitar que esses problemas aconteçam na minha vida? Como que isso se aplica hoje? Entende? As pessoas não sabem mais interpretar. Elas não conseguem ver uma situação e não levar aquilo ao pé da letra. Ver aquilo, interpretar, pensar o que aquilo poderia se aplicar na vida dela e tirar soluções, tirar conclusões a partir disso. Então, eu fui ler recentemente Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Nunca tinha lido nenhum livro de Dostoiévski, mas eu voltei com o hábito da leitura e eu quero ler mais livros clássicos. Então, esse foi um dos que eu escolhi porque ele tinha sido muito bem recomendado. E assim, era um livro totalmente diferente do que eu estava acostumada, tá? Eu já tinha lido livros clássicos, a minha autora favorita é Jane Austen, então meu livro favorito da vida é Orgulho e Preconceito, mas não tem nada que ver uma com a outra. As pessoas acham que, tipo, livros clássicos é um tipo e vai ser tudo igual. Não, não vai ser tudo igual. Dostoiévski é uma coisa assim, eu ainda não sei dizer, não tenho parecer sobre isso, porque eu só li um livro até agora. E foi Memórias do Subsolo, que assim, eu não sei, eu não tenho nem palavras para descrever. Eu acho que é isso, tipo assim, é um livro que ele é todo num fluxo de pensamento. Então, assim, ó, não tem parágrafo, sabe? Ele é dividido em duas partes, são tipo assim, 2 capítulos e é direto, assim, ó, textão. É como realmente se tu tivesse dentro da cabeça do narrador e tu tivesse pensando, acompanhando o fluxo de pensamento dele. Então é muito doido. E no meio do livro, assim, eu achei de cara já interessante a estrutura, porque eu nunca tinha lido nada parecido com isso. Mas começou a me vir aquela sensação de tipo, tá, legal, interessante, tal, mas assim, não sei se eu gosto disso. Tipo, se é bom? Será que é bom isso? Não sei. Tem que ler mais um do cara, do cara do Dostoiévski, pra saber dizer. E daí eu tava nessa dúvida, tipo, eu gostei desse livro, não gostei desse livro. E eu tava quase pendendo pro lado, tipo, esse livro nem é tudo isso, sabe? O pessoal fala tão bem, assim, de Memórias do Subsolo. É legal, é diferente, mas... Sabe? Por quê? Pra que tudo isso? Aí eu percebi uma coisa. Eu percebi que no que eu tava lendo esse livro, que ele demorou um pouco mais, é um livro super curtinho, mas eu demorei um pouquinho mais do que o normal do que eu costumo ler livros, né, de romance para ler esse, porque ele era totalmente diferente do que eu estava acostumado. No que eu estava lendo esse livro, eu comecei a escrever muito mais. Eu comecei também com o hábito de journaling, coincidentemente meio que na mesma época. Comecei a estudar mais sobre escrita. Eu comecei a simplesmente tentar escrever, colocar as minhas ideias em palavras. E daí um dia eu parei para pensar de onde que do nada surgiu esse meu interesse. Talvez do Dostoiévski. Será? É muita coincidência, mas assim, não entende que não tá diretamente relacionado. Eu não li uma frase lá nesse livro que diz que a escrita é muito importante, que você precisa cultivar o hábito da escrita. Eu simplesmente li um livro complexo que me inseriu no fluxo de pensamento daquele personagem, que eu fiquei admirada, até um pouco assustada com a complexidade daquilo, e aquilo instigou em mim a curiosidade para estudar mais sobre isso. Então, a influência da leitura da nossa vida, ela não é uma coisa direta. O propósito de ler livros não é para que tu consiga tirar deles frases prontas.
para que tu consiga tirar deles uma lista de tarefas para aplicar no teu negócio. O propósito de um livro é criar repertório, acima de tudo. Tu pode tirar, sim, dicas, soluções práticas para o teu negócio, mas isso é só uma das coisas. A principal função dos livros é aumentar o teu repertório de ideias, para que tu seja capaz de fazer conexões entre essas ideias, para que tu seja capaz de interpretar situações da tua vida melhor, porque tu teve contato com situações minimamente parecidas na ficção, no livro, na escrita. Um dos propósitos da leitura é tu melhorar o teu vocabulário, é tu melhorar a tua comunicação. Quando tu tem contato com um escritor que ele é capaz de contar uma história, de usar palavras de uma forma tão bem construída, e daí tu lê livros de outros autores, tu é capaz de perceber essa diferença, como cada autor conta uma história de maneira diferente, usa as palavras de maneira diferente, começa a perceber até os vícios de linguagem do autor, ou às vezes daquele personagem. Quando tu é capaz de perceber isso, isso vai aumentando o teu repertório. Não é só o teu repertório de ideias, de situações, de soluções. É o teu repertório de palavras. É o teu repertório de construção de raciocínio. E isso tudo tu vai aplicar na tua vida. Então é de maneira indireta. Não é uma dica pronta lá, uma frase pronta que tu vai ler. Ah, então é assim que eu melhoro a minha comunicação. Uma frase pronta lá que diz como melhorar teu vocabulário. Por que tu simplesmente não sai lendo o dicionário para aprender palavras novas? Porque não adianta. Porque tu não vai conseguir decorar nada. Eu li esses dias Ideias que Colam. E um dos capítulos desse livro fala sobre relatos. Como contar histórias te ajuda a transmitir uma ideia, né? Fazer com que as pessoas aceitem a tua ideia de um jeito melhor. E nesse capítulo, o autor ele fala um pouco sobre como as pessoas elas, né, desvalorizam, elas menosprezam mesmo o contar a história, como se a história fosse perda de tempo, que elas veem mais utilidade na lista de tarefas mesmo, no que eu tenho que fazer de fato. Só que sem o contexto, sem a história, eu posso te passar o que tu tem que fazer e tu não vai entender. Então é por isso que se a pessoa ela fica só nos livros, tu não vai entender por que tu tem que fazer isso que eu tô te dizendo para tu fazer. Sem o contexto, aquela dica perde a utilidade. Tu não vai conseguir aplicar ela na tua vida porque tu não vai entender o propósito. Então por isso que às vezes as pessoas elas leem livros de desenvolvimento pessoal, elas leem livros de negócios, de marketing, e elas não conseguem aplicar aquilo na vida delas, porque elas não entenderam o contexto. Elas não entenderam o porquê que elas têm que aplicar aquilo. Tu só tem contato com livros totalmente funcionais, de desenvolvimento pessoal, de estudos, tu limita muito o teu repertório, tu limita principalmente a tua criatividade. Eu senti muito quando eu não estava lendo mais, naquele período que eu não conseguia mais ter o hábito da leitura, o quanto a minha criatividade diminuiu. É que nem eu falei, eu tava lendo Dostoiévski e do nada eu comecei a escrever um monte. Porque a leitura, ela incentiva a tua criatividade. E principalmente a leitura, na minha opinião, tá? De livros que não são de estudos. De livros de ficção, livros de romance. Porque isso incentiva o teu imaginário. Sai do teu universo. Sai de ficar pensando em dicas, coisas, tarefas que eu tenho que aplicar pro meu negócio. E tu vai lá viajar naquele mundo que aquele autor escreveu. Daí tu começa a ter mais ideias. Aí tu começa a ser mais criativo. Entendeu? Tu saiu da tua zona de conforto. Como é que tu vai fazer isso? Só lendo livros de estudo? Como é que tu vai ser uma pessoa criativa se tu não tem contato com pessoas criativas? Se tu não lê livros que incentivam a tua criatividade? Não tem como. Então a gente perdeu totalmente a noção do para que um livro serve. Então, se a pessoa ela lê, eu já vi muita gente falando assim, tipo, alguém recomenda tal livro, né, pra pessoa ler. Disse, mas esse livro vai me ajudar com o meu negócio? Tipo, não vai.
As pessoas estão viciadas em hacks, viciadas em lista de coisas para fazer, em dicas para aplicar. Porque elas têm preguiça de interpretar, porque não é fácil, não é óbvio, não é dado para ti, entendeu? Criatividade, esse aumento do imaginário. Aí a pessoa vem me perguntar uma sugestão de livro, né? Uma recomendação de livro. Aí se eu recomendo Orgulho e Preconceito, tipo, mas como isso vai me ajudar com o meu negócio? Não vai. Provavelmente não vai, assim, diretamente, entendeu? Mas vai aumentar o teu repertório, vai te mostrar o que é uma escrita de qualidade, provavelmente vai aumentar a tua criatividade, tu vai ter vontade de ler outros livros, talvez, e esse conhecimento vai se acumulando. Cada vez que a gente tem mais contato com criatividade, mais criativa a gente é. A gente tem vontade, é natural, se a gente absorve alguma coisa, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o segredo da criatividade, tá? A gente absorve alguma coisa, a gente precisa analisar isso para saber como que isso pode se aplicar na nossa vida, e a gente tem vontade de expressar, entende? Não dá para ficar tudo na nossa cabeça, a gente precisa colocar para fora. Então não tem como tu colocar para fora alguma coisa que não colocou pra dentro. Não tem como tu querer ser uma pessoa criativa se tu não consome criatividade. Então, se tu vê a leitura só como uma coisa extremamente funcional, tu não entende realmente o poder dela para ela transformar a maneira que tu enxerga as coisas, tudo na tua vida. Tu tá limitando muito o quão criativo tu consegue ser. E lembra, criatividade, tá? As pessoas acham que tem a ver só com o meio artístico. A pessoa é designer, fotógrafa, trabalha com moda, essa pessoa tem que ser criativa. Não, criativa é todo mundo. Se tu é contador, tu precisa ser criativo. Se tu é advogado, tu precisa ser criativo. Para conseguir resolver problemas de uma maneira diferente, tu precisa ser criativo. Para trazer soluções para o teu negócio, criar novos produtos, precisa ser criativo. Para entender os problemas que a gente tem na nossa vida, entendeu? Em relações pessoais. Os livros, eles ajudam muito nisso. Tu consegue aprender com os erros de pessoas que nem existiram. O quanto isso vale, entende? E as pessoas estão vendo a leitura só como, tipo, livros de desenvolvimento pessoal e negócios. O resto não vale nada. É muito triste, sabe? É um desperdício gigantesco. Mas é isso, eu espero que você não cometa esse erro, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Se inscreve aqui no canal para acompanhar mais conteúdo sobre criatividade, desenvolvimento pessoal e criação de conteúdo. E eu vou deixar aqui na tela o vídeo que eu comentei, que eu falo sobre o processo da criatividade, tá bom? Nem vou te dar tchau porque eu te vejo nesse próximo vídeo, tá?